Olá! Estamos em mais uma sexta-feira de gratidão. Hoje eu separei Salmo 62, os versos 7 e 8, que nos dizem assim: De Deus dependem a minha salvação e a minha glória. Ele é a minha forte rocha e o meu refúgio. Confie nele em todo o tempo, ó povo. Derrame diante dele o seu coração. Deus é o nosso refúgio. Nós servimos a um Deus grandioso, não é mesmo? Com certeza você tem algo muito especial em seu coração que lembra da bondade, da fidelidade de Deus, dos feitos maravilhosos do Senhor, o quanto que Ele tem abençoado a sua vida, tem sido seu refúgio. Aqui no verso 7 que mencionamos no início, ele comenta assim: De Deus depende a minha salvação. João capítulo 3, verso 16, diz assim: Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, em algumas versões único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quem nos garante a salvação? Pelos méritos de Jesus Cristo, que morreu na cruz por tanto nos amar, nos amou até o fim. E por que ele morreu por nós para nos garantir a salvação e a vida eterna? Porque o salário do pecado é a morte, conforme é dito Romanos capítulo 6, verso 23. Mas o dom gratuito é a vida eterna em Cristo Jesus. Romanos capítulo 5, em verso 1 diz assim: Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Ter paz com Deus Pai. O que significa? Que a ira provocada pelo pecado que recairia sobre nós, essa ira de Deus, recaiu sobre Jesus. Nós somos justificados pela fé no sacrifício de Jesus Cristo, para que assim essa ira do mal, do pecado de Deus para a destruição vindoura, que há um juízo, sim, vindo, não recaia sobre nós. Por isso que nós precisamos estar alicerçados no Senhor. Em 1 João, capítulo 1, verso 9, diz: Se confessarmos os nossos pecados, o Senhor é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de todo o pecado. E o que fazer depois? Seguir o exemplo de Jesus Cristo e se batizar por imersão nas águas e ter uma novidade de vida. Conforme é dito em Mateus capítulo 3, os versos 13 em diante, que narra essa questão do batismo e de sermos uma nova criatura em Jesus Cristo, que é proporcionado pelo clamor diário pelo Espírito Santo. Porque o Espírito Santo, a missão dele que está no capítulo 16 é te conduzir. Está em João capítulo 16, corrigindo. E ele diz que a missão do Consolador, do Espírito Santo, é conduzir você ao pecado e que há um juízo vindouro. E Gálatas capítulo 5, versos 22 a 23, o fruto do Espírito Santo irá se manifestar na sua vida. O primeiro deles é o amor e o principal que tantos necessitamos, que é o domínio próprio. Porque nós temos uma luta constante entre a carne e o espírito. Há esse termo muito presente em Romanos capítulo 8, onde Paulo fala que
nós precisamos alimentar a nossa parte espiritual ao invés da carnal. A carnal é aquilo que eu quero fazer por mero desejo, pecado. E Êxodo capítulo 20 narra todos os mandamentos de Deus, e o Senhor, com certeza, te orientará para aqueles erros, para aquelas questões que você precisa mudar na sua vida, por meio do Espírito Santo. Aqui mais fala a respeito que do Senhor vem a glória, essa novidade de vida que eu já havia mencionado. Ele é a forte rocha e refúgio do salmista. No contexto escrito aqui por Davi, fortalezas eram locais, fortalezas ou rochas eram utilizadas como refúgio de segurança contra ataques de inimigo, contra diversas situações. Mas nesse sentido, Davi está nos convidando a refletirmos Deus como nosso refúgio nas mais diversas situações. Uma rocha que firma os nossos passos, com certeza, convicção e fé nele, ao longo de toda a nossa jornada de vida. Se assim o desejarmos e o buscarmos constantemente nas nossas vidas. O verso 8 diz para nós confiarmos em Deus em todo tempo. Em alguns momentos da nossa vida, vai acontecer algumas situações pelas quais nós não vamos entender plenamente o porquê Deus está permitindo, porquê temos que seguir por este caminho e não esse outro que aos seus olhos parece tão certo. E Deus te conduz para um caminho de fé, onde você, no percurso dele, vai entendendo a razão do Senhor conduzir você para tal direcionamento na sua vida. Em tantos outros aspectos, nós precisamos confiar mais no Senhor. Estamos expostos a diversas coisas que podem vir a nos acontecer. Confiar vem de um relacionamento prévio e consolidado com o Senhor mediante a comunhão. Estudo da palavra, oração, entendendo assim que o Senhor está sempre no controle de todas as coisas, independentemente se entendemos ou não. Nós só precisamos confiar. E tudo que o Senhor faz por nós é sempre o melhor. Aqui diz que devemos derramar diante do Senhor o nosso coração, nos entregarmos por inteiro. Coração é uma referência também à mente, de conscientemente você ir a Deus, se entregar, como eu mencionei no início, arrepender dos seus pecados, dos seus erros, apresentar-se diante do Senhor com transparência. Senhor, eu quis realmente cometer adultério. Senhor, eu realmente amo mentir. É um hábito que, quando eu percebo, eu já estou fazendo. Senhor, eu sou desonesto. Senhor, eu amo falar da vida das pessoas. Eu tenho um prazer nisso. Vou comentar a respeito dessa última colocação e ter prazer nisso. O tanto que nós necessitamos de Deus e o quanto que a nossa natureza carnal, pecaminosa, é tão destrutiva se não tivermos sob o domínio do Espírito Santo de Deus. A neurocientista da minha igreja, a doutora Rosana Alves, em uma de suas palestras, ela comenta que a nossa mente, ao receber uma notícia de alguém e se for mal a respeito do outro, ativa na parte do nosso cérebro do prazer. Você entende o quanto que nós necessitamos
como é dito em Romanos capítulo 12, versos 1 e 2, termos a nossa mente renovada em Cristo Jesus, para que reflitamos que nós precisamos dele nas nossas vidas. Em João 15, verso 5, o Senhor diz bem claramente: sem mim, nada podeis fazer. E quando nós fazemos sozinho as coisas, nós cometemos erros, tomamos decisões precipitadas, somos a pior pessoa. Então, tudo que há de bom em mim e em você que aceita Jesus Cristo e permite ser transformado, vem dele em você. Por isso que é necessário constante vigilância. 1 Pedro 5, verso 8, descreve Satanás como um leão. Você está como num lugar seguro, num aprisco, que Jesus é o nosso bom pastor. Você está naquele lugar. O leão está rugindo, você pode até sentir medo. Medo, está rugindo. Mas enquanto você estiver no aprisco, num lugar seguro, enquanto você estiver com seu pastor, pode vir esse rugido do leão que não vai afetar você. Vai causar só medo, mas é só você ignorar. E com o tempo, ele vai desistir e vai para um outro lugar. Mas, se você baixar a guarda e de alguma forma permitir que esse ruído te influencie para o mal, você querer sair, você querer desbravar coisas, pensar que o que o Senhor está dizendo para você fazer não é bem assim. Eu já analisei essa situação. Aí quando você vai para um caminho, uma orientação conduzida por você e não pelo Senhor, acaba que você passa por uma situação desconfortável. Vigie, ore, sem cessar. Mas com ações de graças, reconhecendo sua dependência de Deus. Deus é o nosso refúgio. Refúgio para diversas ocasiões, diversos momentos, sejam eles bons, ruins. Em alguns momentos da minha vida, especialmente ano passado, eu me ajoelhei e eu não tinha nada para dizer. Mas quando eu me levantei, eu estive em volta de uma paz muito grande. Muitas vezes, nós só precisamos nos refugiar, nos aquietar no Senhor. E Ele vai cuidando de nós de dentro para fora. E muitas vezes, nós precisamos confiar mais no Senhor e esperar mais nele no seu agir. No seu refúgio, nós somos preparados, fortalecidos na fé. Nós temos ainda mais convicção de que temos propósitos grandiosos que irão honrar e glorificar o nome dele. Mas que depende que nós nos dependemos dele e também que nossas feridas emocionais sejam curadas e restauradas e a nossa fé ainda mais convicta que, independentemente de qualquer circunstância, tempestade, todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus e que são chamados segundo o propósito. Romanos capítulo 8, verso 28. Isso é bem verdade. Até nos dias ruins, difíceis, você passar por aquilo e não desistir, persistir, é a mão de Deus. Por isso que eu falo tanto a respeito da oração e da comunhão. Até nos dias difíceis. E especialmente neles. Não deixe de segurar nas mãos do Deus Todo-Poderoso
Como é que você vai deixar a mão do Senhor? Como é que você vai começar a questioná-lo? Aquieta e saiba que Ele é Deus. Mesmo que você não entenda o que você passou, você precisa entender que há muito mais do que essa vida aqui que vivemos. Nós temos a eternidade, onde não haverá mais morte, nem dor, nem pranto, conforme é dito em Apocalipse 21, verso 4. Toda essa leve e momentânea tribulação, conforme é dito em 2 Coríntios 4, 16 ou 18, como Paulo fala à igreja de Coríntios, não é leve para nós se não estivermos ligados ao Jesus e deixarmos esses fardos pesados nele e ele trocar por fardos leves e suaves, como é dito em Mateus capítulo 11, os versos 28 ao 30. Nós precisamos do Senhor. Você precisa do Senhor. Apenas aquieta. Deixa Ele ser o seu refúgio. Deixa Ele ser o seu Deus. Amém? Vamos orar? Santo, 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 grandioso Deus, Criador dos céus, da terra e do mar, nosso refúgio, a doce e meiga voz que orienta e direciona o nosso caminho. Glorificado seja o teu santo nome. Como amamos a tua presença, Senhor. Nos ajude a confiarmos mais em ti, a descansarmos no teu amor, nos aquietarmos em ti e deixar essas questões que não entendemos para o Senhor resolver. Há momentos, Senhor Deus, que nós não vamos entender nada, mas cremos e confiamos que o Senhor sempre faz o que é melhor. E quando o Senhor faz, é infinitamente mais do que pedimos ou sonhamos. O Senhor é um Deus justo, um Deus grandioso. Abençoe cada família aqui representada. Eu abordei diversos temas. Acredito que algumas pessoas ainda não tomaram firmemente uma decisão de se entregar para ti. E precisam tomar essa decisão ou renovar a sua aliança, a sua confiança em ti, restaurar o altar que pode ter sido destruído, está esquecido, estão orando ocasionalmente, só quando tem algum problema muito difícil e não estão conseguindo resolver, recorrem a ti. O Senhor é muito mais do que bênçãos. O Senhor é muito mais do que milagres. O Senhor é um Deus incrível. Só a tua presença já é tudo. Já é tudo, tudo, tudo. Mas muitas pessoas estão em busca de muitas coisas. Mas o principal sempre será tê-lo nas nossas vidas, no centro da nossa casa, da nossa família. Porque o Senhor sendo o centro, o primeiro, o primordial de todas as coisas, nós temos certeza e convicção que passaremos por qualquer tempestade, ainda com fé. Porque o Senhor, através da sua palavra, nos diz que podemos até caminhar sobre as águas pela fé com o Senhor, olhando firmemente para ti, e o Senhor acalma e repreende qualquer tempestade, porque o Senhor tem autoridade nos céus, na terra, em no mar, na fonte das águas e em qualquer situação que possa vir a acontecer nas nossas vidas. Abençoe aquela família representada, continue direcionando os seus passos. Em nome de Jesus, amém. Que Deus abençoe você e até a próxima sexta-feira.